Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz.Machado Oficial. Estarei aqui ao vivo toda terça-feira às 22 horas e lembre-se que nós temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal, porque eu sempre estarei com um convidado diferente, batendo papo, conversando, instigando, provocando, incomodando os pensamentos e idolatrando a dúvida, refletindo sobre a vida e essa desavença social. O nosso convidado de hoje é um galã das telenovelas. Aos 18 anos de idade, iniciou sua carreira como modelo de forma totalmente despretensiosa e em seguida foi convidado para fazer a sua primeira novela. E a partir daí não parou mais. Popularizou seu nome nos anos 80 na série Armação Ilimitada pela Rede Globo de televisão, onde teve a oportunidade de mostrar todo o seu talento e carisma para o público brasileiro. Um ator que vem surfando brilhantemente por décadas nas ondas da teledramaturgia e que hoje, senhores, está comemorando os 50 anos de carreira. Ele é, atenção senhores, ele é Cadu Moliterno. Vamos ver se ele está por aqui. Muito bem, Cadu Moliterno já está por aqui, ele já solicitou, eu vou aceitar e o Incomodados está no ar. Cadu Moliterno, muito boa noite, seja bem-vindo a Incomodados, é um prazer, uma honra te receber, como vai, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é um prazer todo meu, muito obrigado, tamo junto. Maravilha, Cadu, você está me vendo bem, me escutando bem, o seu vídeo está picotando um pouco, para você aí tá legal? Tá tudo certo. Maravilha, Cadu, maravilha. Ô, Cadu, me diga uma coisa, como é que está sendo para você esse período entre a quarentena e agora com a flexibilização? Olha, eu no início eu achava que ia passar rápido, eu fiz até uns vídeos incentivando as pessoas, olha, vai passar, isso é natural, daqui 40 dias mais ou menos, que é uma quarentena, a gente já vai estar saindo dessa. Aí depois eu mandei outro vídeo, olha, está demorando um pouco, mas vai passar, fiquem calmos e tal. E fiquei em casa, né? Não saí mais de casa, enfim, os teatros fecharam, a televisão não parou todo o mercado artístico do país, eu, enfim, sem trabalhar, como a maioria dos artistas e a maioria das pessoas que trabalham, enfim, de forma dessa maneira. E aí, daí eu fui ficando, eu falei, bom, agora já está demorando, já são 7 meses, mais ou menos, que a gente está em casa. Eu comecei a ficar preocupado, mas mantenho a cautela de não sair, e se sair para médico ou dentista, que é a única coisa que eu faço, eu saio com máscara, com todo o cuidado possível, porque a gente está vivendo um momento atípico, muito estranho, vai passar, mas só depois da vacina que a gente vai poder relaxar. Né? E você acha que as pessoas vão mudar depois que acabar tudo isso, toda essa pandemia? Assim, você acha que o ser humano vai mudar com tudo isso que aconteceu aí pra gente, que foi essa pandemia? Eu acho que esse novo normal, ele tem coisas positivas também. Claro, negativas no sentido de muita gente perdeu o emprego, muito pai de família deixou de trazer o alimento para casa, mas despertou um outro lado, a união da família. Eu acho que também a solidariedade, as pessoas passaram a olhar para o próximo e não apenas para si mesmo, também passaram a se descobrir mais. Tem várias coisas que eu acho que melhorou muito na relação humana. Agora, o sufoco está muito grande para aqueles que não têm condição, principalmente. Né? Para você ter uma ideia, o Uber aumentou 500%. O que é? É engenheiro, gente autônoma que ficou sem emprego e passou a dirigir. E até amigo meu, que eu peguei um Uber, o cara estava dirigindo, um músico renomado, sem dinheiro, e foi fazer Uber. Então, eu acho que vai mudar, na verdade já mudou, muita coisa na cabeça das pessoas,
E eu acho que a solidariedade é que aumentou muito, né? As lives levantando toneladas de alimentos, o mundo se voltou para os mais necessitados. Quem sabe isso se mantenha depois da vacina, né? Tomara, né, Cadu? Tomara, né? Tomara que o ser humano seja mais solidário do que era antes, né? Agora me diga uma coisa, Cadu, você como um paulista da aclimação, como é que você consegue fazer que o público acredite até hoje que você é um carioca da gema? Eu acho que tem muito a ver com todos os personagens que eu já fiz na televisão, né? E principalmente o Armação Ilimitada me colocou numa posição de praia, de aventura, de surf, enfim. Até meu sotaque mudou, mas se eu tiver que fazer um paulista, é na hora que eu ligo uma chave aqui, eu faço, pois é, estamos aí. Né? E pega rapidinho, né, Cadu? Pego rapidinho, mas e essa coisa vem desde os anos 80, final dos anos 70, que eu fiz um personagem chamado Billy, no Pulo do Gato, que foi a primeira novela das 10, das 22 horas, do Braulio Pedroso, em que eu fiz um surfista. E a partir dali eu passei a ser o surfista brasileiro, porque eu fui o primeiro surfista retratado na TV brasileira. E aí as pessoas, quando eu fiz em seguida, eu fiz A Sucessora, uma novela de época, surpreendeu muita gente. Falou, o cara era um surfista, acharam ele na praia, agora já está fazendo esse personagem aí, mas é ele mesmo. Então, a partir dali, eu passei a ser respeitado como ator, né? Mas ali eu já tinha uns 8 a 10 anos de carreira, já tinha feito várias novelas em São Paulo, TV Tupi, TV Record em São Paulo, etc. Tinha feito teatro, mas eu apareci para o grande público no Pulo do Gato como surfista. E depois dali a TV Globo me colocou em vários personagens que faziam esporte, né? Mas eu fiquei com esse carimbo da praia. E aí veio a Armação que concretizou definitivamente. Aí a imprensa, quando procurava alguém carioca para dar um depoimento sobre o Rio de Janeiro, procurava o Evandro Mesquita e eu. E eu mantinha o meu espírito carioca, como tenho até hoje o espírito carioca, mas, na verdade, eu sou lá da aclimação. Tá certo. Cadu, você comentou já em algumas entrevistas que você começou por acaso a sua carreira de ator, né? Como é que foi para você, no início, se deparar com o inusitado? Foi preciso se preparar depois do seu primeiro trabalho ou o seu início foi de pura intuição? Eu sempre... Naquela época não tinha curso, não tinha nada, não tinha... Ali era pela aparência e pela possibilidade de você fazer um personagem que tinha a sua cara. Foi o que aconteceu comigo no meu primeiro trabalho. Eu me deparei com a primeira cena que eu fiz na televisão, foi tomando um caldo verde. Meu personagem, a pupila do senhor reitor, era o Pedro. Eu fazia o Fulvio Stefanini quando criança. E quando eu chegava da roça, eu tinha que comer com muita fome. O Dionísio Azevedo falou, olha, você come como se estivesse morrendo de fome, tá bom. E esse caldo verde tinha sido feito 8 horas da manhã, eram 10 horas, eu comecei a comer o caldo verde, a cena voltou 7 vezes, e ele falava, vamos de novo, e botava aquele caldo verde, já estava duro no prato. E ali eu descobri o sacrifício e o que era fingir uma outra pessoa. Foi na primeira cena. E aí eu botei para fora, assim que acabou a cena, eu fiquei enjoado, botei tudo para fora, atrás do cenário. E ali eu pensei, poxa, aqui a parada o buraco é mais embaixo, não é tão simples assim. E quando acabou a minha participação, eu chorei muito, porque eu gostei do que eu estava fazendo. E o Dionísio veio e falou, tá chorando por quê, garoto? Eu falei, é que eu não queria que acabasse isso e tal. Ele falou, não, mas já tem outro personagem para você. Você vai fazer o Príncipe e o Mendigo, vai ser 2 protagonistas. Você foi muito bem, meus parabéns. E a partir dali eu já protagonizei uma novela e nunca mais parei de trabalhar. Então você falou a palavra certa, intuição. Não houve escola, não houve nada. Eu fui um ator intuitivo. Sempre
por causa do esporte que eu pratiquei até aquele momento. O esporte me deu uma desenvoltura muito grande e isso me fez virar ator. E até hoje aí está no mercado, fiz um enorme sucesso aí, completando 50 anos de carreira agora, né, Cadu? Cadu, vamos então a um pensamento. Não há plantas boas para a comida que não o sejam também para a cura. O excesso é que causa os problemas. Essa afirmação é de um grande escritor e filósofo italiano, Umberto Eco. Refletindo sobre esse pensamento, eu te pergunto, Cadu, o que alimenta a sua alma? O amor. O amor à família, o amor à esposa, o amor aos filhos. O que me faz acordar e agradecer a Deus por eu ter família, por eu ter conseguido constituir uma família, por eu ter uma esposa na qual me ame, enfim. Eu acho que o amor condiz tudo. E o trabalho, né? O trabalho é... Um ser humano não pode viver sem duas coisas, sem o trabalho e sem o amor, né? Sem a família. Porque eu imagino um cara que passar pela vida sem ter um filho, ele vai chegar no final da vida, não vai ter ninguém na cabeceira da cama dele. Não vai ter ninguém rezando por ele, nem cuidando dele, porque ele não constituiu uma família. Então, eu me sinto uma pessoa abençoada por ter 3 filhos e por ter uma esposa maravilhosa, enfim, ter uma mãe ainda com 95 anos, né? Então, isso é uma dádiva. Enfim, eu acho que a família e o trabalho são as duas coisas que me movem. E agora, aproveitando esse assunto, Cadu, vou te fazer uma pergunta muito simples. O que é o ser humano para você? O ser humano é uma coisa de Deus, né? É um milagre. É um milagre. Você está aí conversando comigo, você é uma pessoa, você é de carne e osso, você pode morrer a qualquer instante, você nasceu e sabe que vai morrer. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia, como todos. Com a pandemia, as pessoas começaram a se acostumar com a morte, é inacreditável, né? Antigamente morria, pegava incêndio, Joelma, por exemplo, morreram não sei quantos, era uma tragédia. Hoje morre 600, 1000 por dia. E virou um número. O ser humano é um milagre. É uma dádiva. É uma coisa para se agradecer. Nós nunca vamos saber o que nós estamos realmente fazendo aqui, quem somos e para onde vamos. O importante é ter fé e saber viver. E nunca esquecer de onde você veio e olhar para o próximo. Porque nós somos uma grande família. Você é meu irmão. Todos os seres humanos são irmãos. A gente espera que assim, o ser humano pense da mesma maneira que você, né? Que todos nós somos irmãos, assim como eu penso, mas o mundo lá fora, às vezes, me parece, infelizmente, muito cruel, você não acha, Cadu? Sem dúvida, né? Eu acho que o ser humano ele tem dois lados, né? Tem o bom e tem o ruim. E essa coisa do céu e o inferno, o purgatório, tem coisas que vêm da Bíblia, tem frases na Bíblia que são impressionantes. Então, as guerras começaram há muitos anos, quer dizer, desde que o homem é homem, que ele inventou uma coisa para agredir o outro, as guerras vieram e estão aí ainda, acontecem ainda. E nós estamos em 2020, é inacreditável isso, né? E a homofobia, o racismo, continua, e continua forte. Quer dizer, tem um lado humano que é terrível. Então, tem que ter um outro lado que consiga
defender o lado bom do ser humano, né? Então, a religião segura muito a onda. Qualquer religião é importante, é interessante. Não é só a católica, não é o candomblé, não é... Enfim, eu acho que a fé é que tem que prevalecer. E a bondade, né? Ou você é bom ou você é ruim. E tem gente que é lobo em pele de cordeiro. E não tem mais ou menos, né, Cadu? Não tem mais ou menos, né? Por exemplo, na política, poxa, você vê a propaganda política, é inacreditável. Você fala, não é possível, o cara está prometendo tanta coisa. E quando passa que ele tem um mandato, tudo aquilo que ele prometeu é esquecido e já foi. Quer dizer, você fala, mas que cara de pau. Mas e acontece de novo, passam 4 anos e acontece de novo, e é a mesma coisa. E às vezes, como a gente está passando aqui no Rio de Janeiro, são os mesmos. Quem entra para a política parece que entrou para se dar bem, pensando em si mesmo, e não no próximo, no coletivo, né, no povo. É verdade, infelizmente é exatamente dessa mesma maneira que você falou, né? E de 4 em 4 anos a gente tenta achar que algo vai acontecer e não acontece, né? Infelizmente. Cadu, aproveitando todo esse assunto, você fez Armação Ilimitada, né? Que era um programa que eu adorava, né? Um enorme sucesso da televisão brasileira, e que falava sobre temas que eram tabus para a época, né? Como é que você vê hoje em dia a questão da liberdade de expressão? Olha, eu sinto que o mundo regrediu. Eu acho que o preconceito aumentou muito. Naquela época nós fizemos a Armação com 2 garotos que se apaixonavam pela mesma menina, namoravam a mesma garota, e os 3 concordavam com isso. Se você for fazer isso hoje, vão achar um absurdo, tá louco? Vai haver até censura em cima. E era puro, era romântico. Eles adotaram um garoto e tinham esse garoto como filho deles, e se tratavam de temas como a ecologia, a natureza, e com uma linguagem que até hoje é moderna. Então, o mundo regrediu, eu acho. Eu acho que se a Armação voltasse hoje, como a gente luta para que isso aconteça, ia surpreender se fosse feito com a mesma linguagem, com a mesma liberdade que nós fizemos naquela época. E você acha que isso seria a Armação Ilimitada voltando hoje? Como é que será que iria ser bem aceito pelo público de hoje, o Cadu? Eu acho que se tivesse a mesma linguagem, eu acho que sim, porque se você pegar um episódio da Armação, pegar um garoto de 10, 12 anos e mostrar para ele, ele vai achar, está passando aonde? Onde é que ele vai pensar que está sendo feito agora? Então, imagina você, o Juba e o Lula, 35 anos depois, como é que eles seriam? Como é que seria a cabeça deles? O que eles estariam fazendo hoje? A Zelda, como repórter, devia continuar trabalhando como jornalista. O Bacana seria um pequeno Indiana Jones, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem muita saída. Todo mundo que eu encontro me chama de Juba e diz assim, por que vocês não fazem novamente? Poxa, a Zelda poderia ter um filho ou uma filha do Juba ou do Lula e vocês não iam saber quem é, se é de um ou de outro, ia ser o maior barato, pereré, pereré. Toda pessoa que acompanhou o programa tem uma ideia da gente voltar com o programa. Então, não é nostalgia, mas ao mesmo tempo é muita nostalgia, né?
porque não tem como escapar disso. Foi uma cena incrível, né, que marcou uma época na televisão brasileira muito importante, né? Cadu, qual o olhar que você imagina que o público tenha de você? Eu acho que quem me acompanha desde das pupilas do senhor reitor, que hoje está com por volta de 60, 70 anos de idade, me tem como um ator, uma certa importância no cenário artístico brasileiro. Quem me descobriu na época do Armação, me tem como um ator que depois do Armação fez várias novelas, e me vê como uma figura saudável, amante do esporte. Quando fala comigo já pensa logo em praia, em surf, em tênis e todos os esportes que eu pratiquei. Eu acho que é isso, é uma intuição que eu tenho. Eu espero que seja uma imagem positiva. Cadu, todos nós atores, né, nós temos uma forma singular, uma forma única de se preparar para um personagem, né? Eu te pergunto o seguinte, Cadu, no seu ponto de vista, quando um ator se prepara para um personagem, qual é o limite em que o ego e a vaidade começam a interferir no processo? Eu nunca pensei nisso. E, na verdade, por ser um ator intuitivo, eu sigo o texto. Eu acho que quem faz a obra é o autor. O diretor dá as cores e o ator interpreta. Eu olho o texto e sinto de uma forma. Eu vou discutir com o diretor. Olha, eu achei que o autor está querendo dizer isso. Aí o diretor diz assim, não, o autor está querendo dizer aquilo. Aí a gente chama o autor. O que você está querendo dizer com isso? Eu acho... então tá. Então eu vou por aí. Eu não faço uma pesquisa muito profunda. Eu vou atrás da minha intuição e sigo fielmente o que o autor quer dizer, porque, na verdade, ele não pode se decepcionar, porque ele já tem na cabeça o que ele quer. E se você dá subterfúgio a ele, se você dá mais material para ele, ele vai crescendo, ele fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. Então, o ator tem a capacidade, por isso que eu acho que a gente tinha que receber direitos autorais pela criação também, porque a gente é um co-criador, a gente cria junto com o autor. Tem autores que te dão um personagem pequeno e você faz dele um grande personagem. Aí ele fala, poxa, eu não tive saída, eu tive que aumentar o teu personagem, meus parabéns. Então é um trabalho de equipe. Eu não tenho ego, não tenho nada disso. Minha parada é fazer, é trabalhar, entrar no estúdio, gravar, acabou o estúdio, eu volto a ser o Carlos Eduardo, vou para minha casa e acabou. Não tem essa. A fama é uma coisa que vai e volta e não tem valor, na verdade. Muita gente entra para esse ramo querendo a fama. Está errado. Você não vai conseguir nada com isso. Você quer ser famoso? Faz um Big Brother que você fica famoso. Agora, depois que acaba o Big Brother, eu quero ver o que vai acontecer com você. Se você não tiver talento, não vai a lugar nenhum. E também, cada um tem o seu destino, né? Então, para mim não tem ego, não tem barreira, não tem nada. É texto. Peguei o texto, isso, então vamos fazer. Foi assim desde que eu comecei, né? Então não vai mudar nada na minha vida, eu acho. Cadu, 50 anos de carreira. Qual o seu pior e o seu melhor momento como ator? Um dos melhores momentos, eu vou começar pelo melhor, foi a novela Paraíso, na qual eu fiz o Zé Lotério, Filho do Diabo, uma novela do Benedito Rui Barbosa. Ali eu peguei aquele personagem à unha, como se pega um touro
a um pior momento como ator. Talvez no teatro, uma peça sem expressão, que não levava público, mas não chega a ser um pior momento como ator, porque eu estava inteiro no palco, continuava fazendo com dignidade meu trabalho. Eu não consigo dizer. Eu preferia que alguém dissesse: olha, Cadu, você foi muito mal ali naquela história, porque eu estou sempre envolvido de corpo e alma no que eu faço. E essa peça que você está falando já foi de muito tempo atrás? Foi há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Maravilha. Cadu, Albert Einstein dizia uma coisa que era o seguinte, né? Grande gênio da ciência do século passado, dizia o seguinte: procure ser um homem de valor ao invés de ser um homem de sucesso. A sua caminhada até hoje pode ser considerada uma trajetória de sucesso? Eu acho que os dois caminham juntos, o valor e o sucesso. Se você não tiver valor, você não faz sucesso. Não adianta só fazer sucesso. Uma vez eu encontrei o Roberto Carlos, eu fui num show do Roberto Carlos com a minha mãe, e a gente chegou meio tarde, e aí não tinha muito lugar, aí a pessoa da produção falou, e eu estava no auge da Água Viva, se eu não me engano, estava no auge da novela das 9, e uma pessoa da produção falou: não, vem por aqui, vamos lá no camarim do Roberto. Mas não tinha onde passar, então eu tive que atravessar o palco. Subi pelo lado, passei em frente à cortina para sair. Doutor, quando eu passei, as pessoas me reconheceram e começaram a aplaudir. E aí eu fui parar no camarim do Roberto, com a minha mãe. Chegou lá, minha mãe: Roberto, como eu sou... Minha mãe, grande fã do Roberto Carlos, eu também. Aí a mãe do Roberto estava no camarim, falou: puxa, Cadu, sou seu fã, estou adorando a novela. E o Roberto falou: mas o que foi esse aplauso aí? Eu falei: não, você desculpa, cara, que eu passei pelo palco e o público me reconheceu. Falou: que sucesso, hein, garoto? Que sucesso. Aí eu falei: pô, eu te adoro, Roberto. Ele falou: sabe de uma coisa? Sucesso a gente só se faz se você conseguir se manter no sucesso. Se você for trabalhador, humilde, e que o sucesso não te suba à cabeça. Quem faz sucesso, guarda para si, não mostra para os outros. São frases que o Roberto me disse no camarim dele, o rei, e eu fiquei emocionado, e guardei aquilo para o resto da vida. E eu já venho de uma escola de humildade, que o meu pai era um professor de tênis muito humilde, e me disse isso: Carlos Eduardo, nunca esqueça quem você é, filho de quem você é, da sua família e de onde você veio. Aí você vai longe. E eu estou assim até hoje. Eu sou o Cardoá da aclimação. E chegar onde você quer talvez seja mais fácil do que se manter aonde você realmente almeja, né, estar, né, Cadu? Realmente se manter realmente exige muito do profissional, né? Exige muito do profissionalismo mesmo, né? Isso em qualquer área. Cadu, qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Eu não sei o que as pessoas falam. Como é que eu vou saber? E também não me interessa. O que me interessa é eu trabalhar, cara. O que me interessa é o que estão falando. Porque se a gente ficar dando ouvidos também, olha, sabe o que estão falando de você? Olha, eu sou avesso à fofoca. Se elas cometem um equívoco, coitadas, né? Não sabem realmente quem eu sou. Porque a pessoa que fala do outro sem conhecer profundamente, eu acho que é pobre de espírito. Muito bem, Cadu. Você falou numa entrevista as seguintes palavras: o espírito não se olha no espelho,
a gente vê o tempo passar quando se olha no espelho, mas o espírito não. O espírito jovem permanece para sempre jovem. Eu te pergunto o seguinte, Cadu, o que o Cadu Moliterno de hoje falaria e aconselharia para o jovem Carlos Eduardo Moliterno que está iniciando sua carreira? Olha, vai ser difícil, hein, garoto? Mas não deixe de acreditar, não. Siga em frente. E nunca se arrependa do que Deus te colocou no colo, né? Porque na minha carreira sempre foi isso. Eu nunca corri atrás do trabalho. O trabalho sempre me procurou. Então, eu acredito muito no destino. Eu me tornei ator por acaso e o por acaso é o destino, na minha maneira de pensar. Então, e o jovem hoje em dia que almeja o sucesso, que almeja ser ator, é uma coisa. Ele vai estudar, ele vai batalhar e o mercado é complicado demais. E se ele tiver foco, ele vai conseguir. Agora, na minha época, eu não passava pela minha cabeça ser ator, né? Então, caiu no meu colo e eu diria, Carlos Eduardo, você é um cara de sorte. A vida da gente nunca é monótona, nunca é uma rotina, né? Tem sempre uma coisa nova acontecendo e você vive emoções que na sua vida normal não viveria. Então, eu fiz uma cena com a Eva Vilma, que foi um primeiro vilão que eu fiz na carreira, e essa cena ficou para a história, porque eu morria em cena. Eva Vilma, grandiosa, maravilhosa atriz, espetacular. Então, a cena ficou para a história, porque quando terminou, a emoção tomou conta da gente e a gente não conseguia se desligar dos personagens durante um tempo. Isso foi coberto pelo video show e ficou, porque aí as pessoas em casa falam, que coisa, né? O ator verdadeiro não é aquele que finge, é aquele que é aquele que consegue se transformar, se doar, sem ego, sem preconceito, sem coisa nenhuma, é ser o personagem. Então, e foi o que a gente demonstrou naquela cena, e até hoje eu sou elogiado por isso. A cena, eu mesmo postei outro dia a cena e teve muita gente falando, enfim. O resultado do trabalho é o seguinte: o ator é como uma criança na sua maior pureza, que vai brincar de mocinho e bandido. Aí ele fala assim, eu sou bandido. E na hora ele se transforma em bandido. Não tem conversa, ele é o bandido. E o outro é o mocinho. O ator, mesmo depois de maduro, agora eu vou ser o Rodrigo do Anjo Mal. E pronto, e vira o Rodrigo do Anjo Mal. Enquanto está lá gravando. Acabou a gravação, volta a ser você mesmo. Então, ser verdadeiro naquilo que você faz. O ator não representa, ele é, né, o personagem, né? Esse é o bom ator, né, Cadu? Cadu, você está comemorando seus 50 anos de carreira. Qual o presente que você gostaria de receber para celebrar essa trajetória? Um convite do Valcir Carrasco para participar de uma obra dele, que é um autor que eu ainda não trabalhei. Eu já trabalhei com todos, praticamente. Mas o Valcir não. E o Valcir me surpreendeu com, assim, Verdades Secretas, que eu adorei, e algumas últimas novelas que ele fez. É um cara que tem a mão, ele sabe manter o público preso e surpreende, como as séries que a gente tem assistido, que não tem mais esse negócio de protagonista. Tem séries que você fala, esse cara é o protagonista, na outra cena ele morre. Então, eu sou do tempo da Janete Claire, que fazia uma cena, já amarrava a outra, quando terminava o capítulo, você falava, meu Deus, não chega amanhã que eu quero assistir. E é isso que prende o telespectador. Então,
Um presente para mim era fazer uma novela do Valcir Carrasco, ser indicado para um prêmio como ator, fazer um trabalho fora do país, e enveredar pela carreira internacional, ainda dá tempo de ser um Sean Connery, que faleceu há pouco tempo, mas eu seria uma espécie de Sean Connery, e ainda tenho lenha para queimar aí. Maravilha, Cadu. Cadu, anos de profissão, algum arrependimento? Não. Arrependimento? Eu fiz algumas coisas assim em vez de continuar trabalhando, ir para o Havaí, entendeu? Pegar onda. Mas isso não chega a ser um arrependimento, foi uma curtição que eu faria de novo. Não tenho arrependimento nenhum. Eu acho que o ser humano não deve se arrepender. Ele deve olhar para frente sempre. Né? Tem a coisa que incomoda na nossa profissão é a fama. É você ser, como se diz, cometer interpretações equivocadas a seu respeito. Aí a melhor coisa a fazer é falar com a família da pessoa. Eu queria saber como é que ele é. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa. E aí sim dá a sua opinião. Mas para que se preocupar com a vida do outro? Para quê? Isso leva a quê? Às vezes a pessoa não consegue se preocupar com a própria vida, vai se preocupar com a vida do outro. Mas é por causa da fama, né? A fama tem esses dois lados. Tem um lado muito legal e tem o outro que incomoda, que você tem que ficar quieto no seu canto, porque você incomoda as pessoas. E você acha que essa invasão de privacidade aumentou muito com as redes sociais chegando, com a tecnologia? Eu acho que as pessoas que abriram a sua privacidade, a partir daí. Todo mundo quis aparecer. Você não vê ninguém postar no Instagram que está mal, que está desempregado, que puta, que merda que eu estou vivendo. Não, é só todo mundo piscina. É feliz. Puta que pariu. É só piscina e mar, e tomando um drink, e velejando, e pereré. Agora, a vida mesmo, a verdadeira, é aquela de lavar louça e tal, e pereré. Ninguém mostra, né? Então, a privacidade foi escancarada. Sem a menor... sem a menor pudor. Muito bem, Cadu, vamos fazer então agora um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai me responder apenas com uma palavra, tudo bem? Vou tentar, eu não sou bom nisso não, mas vamos. Vamos lá? Vamos lá, Cadu. Mar. Amor. Pluralidade. Pluralidade? Coisa boa. Mestre. Respeito. Autor. Autor. Criativo. Filhos. Um presente. São Paulo. Uma cidade que já deixou de ser saudável há 25, 30 anos atrás. Doutrina. Bobagem. Televisão. Não vai morrer nunca. Galã. Besteira. Acaba. Futuro. A Deus pertence. Cadu Moliterno. Um cara legal. E do que Cadu Moliterno tem medo? De doença, bicho, de ver um filho doente, eu acho que
família, qualquer coisa que atinja a sua família, né? Tem medo, mas não chega a ser medo, né? Porque tudo faz parte da vida, de acidente, né? Seria isso. Maravilha, Cadu. Podemos dizer que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Antes de fechar a cortina, qual o final da sua peça que precisa ser contada para que termine com aplausos? Olha, o final da minha peça é: eu sou igual a todo mundo. Todos somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. E, se possível, aqueles que têm uma impressão que não é a verdadeira, esqueçam. E a cortina vai fechar. Fui feliz. Graças a Deus, Cadu. E sem o que Cadu Moliterno não conseguiria viver? Sem o quê? Olha, eu ia dizer sem mamão, sem ovo, né? Sem esporte. Eu não ia conseguir viver sem a minha esposa, sem amor. E principalmente sem amor à família. Eu não conseguiria viver sem ter uma família. Muito bem, Cadu. O que incomoda Cadu Moliterno? Perguntas indiscretas. Incomoda alguém. Alguém querer se meter na sua vida sem te conhecer, né? Isso incomoda. A inveja incomoda, a pessoa mesquinha, isso incomoda. Mas não incomoda só a mim, incomoda todo mundo. Mas o que realmente incomoda você, Cadu Moliterno? Eu não sei, é ser obrigado a fazer uma coisa que eu não tenho, que eu não estou com vontade. Muito bem, Cadu. Sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda. Então, abre seu coração e seja enforcado pelas cordas da liberdade. Fala o que você quiser, diga lá, a palavra é tua. Obrigado. Só tenho que agradecer. De estar completando 50 anos de carreira, de ter trabalhado essa vida toda, ter tido a confiança dos diretores, ter tido os colegas que eu tenho, os amigos, e quero continuar a minha vida da melhor maneira possível, saudável, dando bons exemplos e fazendo meu esporte e envelhecer com dignidade. Eu acho que é isso. Maravilha, Cadu. Agora chegou a hora do nosso print, do nosso registro virtual, dentro aqui da nossa live do Incomodados, juntamente com essa audiência, essa plateia linda e maravilhosa que está nos acompanhando virtualmente, exatamente nesse minuto e nesse segundo. Vamos lá, o nosso print, atenção. Pronto, feito o nosso print, Cadu Moliterno. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei ter te conhecido. Para mim foi uma honra e um prazer ter feito essa live com você. Mais uma vez, muito obrigado, Cadu. Obrigado a você. Sucesso e boa sorte aí com o seu canal. Tamo junto quando precisar. Maravilha, Cadu. Muito obrigado mais uma vez.